Fala, nono ano, tudo bem? Aqui é o professor João. Eu estou gravando esse vídeo, né, como um vídeo de revisão, beleza? Do nosso conteúdo até agora, para vocês fazerem a primeira avaliação, tranquilo? Essa semana eu não poderei estar dando aula ao vivo para vocês, porque eu tenho um compromisso, mas junto com a escola eu resolvi gravar esse vídeo para a gente fazer a nossa revisãozinha mesmo assim. Então vocês vão assistir esse vídeo como se tivesse eu, né, ao vivo, e qualquer dúvida vocês poderão tirar comigo lá naquele e-mail que eu sempre deixo para vocês, beleza? Outra coisa, um recadinho. Hoje se encerra o prazo para me enviar o vídeo do projeto, certo? Algumas pessoas já me enviaram, ficaram muito bons os vídeos, mas ainda nem todo mundo me enviou, beleza? O prazo se encerra hoje, tranquilo? Outra coisa, além desse vídeo eu vou deixar um exercíciozinho para vocês, beleza? A coordenação vai passar para vocês um exercíciozinho, algumas perguntas relacionadas, né, à nossa revisão. E também, né, vou deixar 2 videozinhos lá do AVA, beleza? Da Escola Digital, com o professor do SAI Digital, para dar um complemento à nossa matéria do teste, beleza? Mas hoje aqui eu vou passar por alguns pontos importantes que nós vimos nas nossas aulas. Tranquilo, galera? Então vamos lá. Nas nossas aulas nós começamos a ver, né, sobre os processos de industrialização. Nós não vimos especificamente a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial. Nós vimos como que é o processo de revolução industrial, o processo de industrialização. Tranquilo? E com isso, nós não deixamos de tocar sobre o assunto, né, da primeira revolução, da segunda revolução industrial, só não diretamente. Nós nos especificamos sobre como que funciona um processo de industrialização, tanto em países desenvolvidos, quanto em países que não são desenvolvidos, beleza? Emergentes, como que foi essa industrialização, quais os tipos de indústria, beleza? E também especificamente alguns países, tranquilo? O videozinho que eu deixei para vocês tá falando, né, sobre a industrialização na América Latina, beleza? Foi uma industrialização tardia. E também está falando sobre os tigres asiáticos, falando sobre a Índia. Na aula de semana passada, nós vimos, né, sobre países da Europa, como a França, a Inglaterra, a Itália. Vimos também sobre a industrialização no Japão, industrialização nos Estados Unidos, beleza? Mas agora nós vamos voltar lá para a nossa primeira aula, tranquilo? Onde nós vimos as características da industrialização, beleza? Então, né, você tem alguns tipos, né, de industrialização, de tipos de indústrias, desculpa. Nós sabemos, né, que a indústria está localizada no segundo setor da economia, onde o primeiro setor, lembra lá daquela nossa aula que a gente faz associação com aquele joguinho? O primeiro setor seria o setor de extração de matéria-prima. O segundo setor seria um setor, né, onde justamente está localizada a indústria, onde você vai pegar essa matéria-prima e transformar em um produto. E o terceiro setor da economia seria o setor de serviços, onde você vai pegar esse produto, você vai vender, onde você vai ter serviços sendo prestados para a sociedade, beleza? Então a industrialização, a indústria, né, ela está localizada no segundo setor da economia, beleza? E com isso nós vimos que tem alguns tipos de indústrias. Nós temos, né, a indústria extrativa, que é aquela indústria que vai extrair recursos minerais, por exemplo, recursos da natureza, e até pode ser confundido com o primeiro setor da economia. Vão ser indústrias voltadas para essa extração, tranquilo? Depois nós temos as indústrias de construção, que elas geralmente vão estar associadas à construção civil, à construção naval, beleza? A construção de prédios, a construção de cidades, rodovias, construção de portos, construção de navios, na indústria de construção naval,
beleza? Então nós vimos aí, ó, indústrias extrativas, indústrias de construção e as indústrias de bens de produção. Desculpa, indústrias de transformação. Essa indústria de transformação, ela vai se dividir em 3 tipinhos, beleza? Então a indústria de transformação se divide em indústria de bens de produção, beleza? Que abrange mercadorias como matéria-primas e equipamentos que serão utilizados em outras indústrias. Aí que nós temos as metalúrgicas, as siderúrgicas, beleza? É o que eu falei com vocês, eles pegam esse produto, né, essa matéria-prima, e meio que dão uma aprimorada nela para ser utilizada em outro tipo de indústria, beleza? Esse é uma indústria de bens de produção. Nós vamos ter indústria de bens intermediários ou de capital, onde que consiste em equipamentos, máquinas e matérias-primas necessárias para a produção de outras mercadorias, como motores e ferramentas. Vai ser, né, a indústria que vai criar o que cria outros produtos, beleza? Como máquinas, ferramentas, motores, que vai auxiliar nessa criação de outros produtos. E nós temos também, né, a indústria de bens de consumo. Essa indústria de bens de consumo se divide novamente em 3. Indústria de bens de consumo podem ser duráveis, no caso de eletrodomésticos, automóveis, móveis, tranquilo? Que a gente até entrou numa discussão em sala de aula, que a gente falou sobre os eletrodomésticos, os móveis, que hoje não são tão duráveis assim, beleza? Hoje, né, nós temos produtos que não duram tanto assim, que é feito para ter uma vida útil bem mais curta do que antigamente. Por quê? Porque nós vivemos numa indústria, numa sociedade voltada para o consumo. Então já pensou? Você cria um produto que esse produto vai durar 10, 20 anos. Beleza? Isso acaba o quê? Dificultando a economia da empresa. E também hoje a tecnologia está avançando muito rapidamente. Então hoje um celular potente, daqui a 3 anos não vai ser nem no top 10, nem no top 20 de celulares mais potentes. Beleza? Nós temos, né, os bens não duráveis, que a gente está falando de alimentos, de bebidas, geralmente vai ter prazo de validade, beleza? Que estraga facilmente. E também os semiduráveis, que seriam os calçados e os vestuários. Beleza, galera? Tranquilo sobre os tipos de indústria, né? Então vamos continuar nossa matéria aqui. Aí eu falei com vocês, né, sobre os processos da industrialização, onde lá, né, no início das indústrias, lá na era feudal, nós tínhamos os artesãos, que era aquele carinha que fazia tudo ele mesmo. Eu dei o exemplo do sapato. Era o cara que ia construir a sola, ia construir os cadarços, as costuras do sapato. Era feito por um cara só, beleza? É daí que vem o nome, sei lá, de lanche artesanal, hambúrguer artesanal. O que consiste o hambúrguer artesanal? Aquele cara lá, aquela hamburgueria, vai fazer todos os processos daquele hambúrguer. Ele não vai comprar carne pronta. Ele vai comprar, sim, a carne moída, vai moer, colocar no formato de hambúrguer. Ele não vai comprar um pacotinho que vem a carne já congelada pronta. Muitas dessas hamburguerias fazem o próprio pão, fazem a própria maionese, beleza? Então daí que vem, né, o nome, né, hamburgueria artesanal, artesanato, o artesão. É aquela pessoa que vai pegar e vai fazer os processos, tranquilo? Depois, né, nós temos a manufatura, que também é uma técnica de produção artesanal, beleza? Vai ser feito à mão. Porém agora, você é feito, né, não só por um cara só, mas é feito por uma série de pessoas, onde, no exemplo de novo do sapato, um vai construir o solado, o outro vai fazer a costura, outro vai colocar o cadarço, beleza? Agora não está mais concentrado esse processo na mão de uma pessoa só, mas sim de algumas pessoas, beleza? Então falamos sobre o artesanato, a manufatura, lembra de mão, manufatura, feito à mão. E também, né, agora nós temos a terceira etapa dessa produção, que seria a maquinofatura. Lembra de máquina, simples, onde os processos vão ser feitos por máquinas,
beleza? Então agora, né, o trabalhador ele se vê retirado, né, dessa produção. Cada vez mais nós temos máquinas nos lugares de homens. Isso acaba o quê? Aumentando o desemprego, porém aumentando a produção. Por quê? Cada vez mais a gente tem que ter máquinas nas indústrias. A gente tem máquinas nas indústrias. Foi o que eu falei com vocês. Vivemos uma sociedade voltada para o consumo. Então, nós precisamos produzir muitos. Beleza? Então, com isso, as máquinas mais rápidas fazem esse papel. Quando falamos de industrialização, nós temos dois tipos, tranquilo? Dois vieses de industrialização. A industrialização clássica ou tradicional, que ela ocorre nos países capitalistas, beleza, né? Onde nós temos, né, sendo apoiado pelos Estados Unidos lá na Guerra Fria, onde os principais países que tiveram industrialização clássica são o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália e Japão, beleza? E nós temos a industrialização planificada, que ela foi implantada pela União Soviética lá no início do século XX, tranquilo? Onde você tinha, né, as indústrias, as propriedades sendo estatais, pertencentes ao governo, e o governo que regulamentava essa economia, tranquilo? Hoje, essa prática, né, essa industrialização planificada caiu em desuso, junto, né, com o fim, né, com a baixa demanda do socialismo no mundo. Né? Hoje nós vivemos num mundo capitalista, beleza? Então, né, mundo governo socialista nós temos poucos. Até, né, a China, que é socialista politicamente, tem uma indústria voltada para o mercado, beleza? Com isso encerramos essa parte de industrialização. Agora nós vamos falar, voltar à nossa aula de semana passada, onde nós falamos um pouquinho de cada país, tranquilo? Dos países desenvolvidos. Sobre os países que tiveram a sua industrialização tardia, eu coloquei um videozinho, coloquei não, né? Vou indicar um videozinho para vocês que vai ser passado pela coordenação lá no AVA, beleza? Na Escola Digital. É um vídeo com professores do SAI Digital, tranquilo? São 2 videozinhos curtos. Então vamos falar um pouquinho de Reino Unido. Reino Unido, né, palco da primeira Revolução Industrial, lá para 1780, beleza? E quais fatores, né, favoreceram essa industrialização lá no Reino Unido? O primeiro deles seria, né, grande presença de reservas de carvão mineral, tranquilo? Que a gente vai ver que isso é um ponto fundamental para alguns países aqui, né, ter esse processo de industrialização. Outra questão importante, no Reino Unido você teve uma grande acumulação de capital lá da era das grandes navegações, beleza? Da exploração marítima, tranquilo? Então o Reino Unido estava com muito capital, muito dinheiro acumulado. Então isso facilitou o processo de industrialização. No início, as indústrias se localizavam próximas às reservas de carvão. Por quê? Porque o transporte não era tão eficiente. Então você necessitava do carvão para abastecer aquela indústria, beleza? Para gerar energia. E com isso era mais vantajoso para a indústria estar localizada próxima às reservas de carvão. Porque vinha dali, retirava, né, e era levado direto para a indústria. O transporte não era tão eficiente naquela época. Beleza? Isso aí a gente falando de Reino Unido. Hoje, né, o Reino Unido ele ainda é um dos principais países industrializados, porque ele tem um constante investimento, uma constante modernização. Então, né, ele possui, né, uma produção industrial e o seu comércio, né, mundial muito forte ainda. Beleza? Vamos avançar para o próximo país. O próximo país que eu gostaria de falar com vocês é a França. A França foi o segundo país a se industrializar, nos moldes muito parecidos com o Reino Unido, com a Inglaterra. Beleza? Mas na França, nós tivemos um ponto muito importante, que foi a participação da burguesia nas decisões políticas. Então a burguesia era a favor da industrialização. Então fizeram, né, tomaram decisões políticas, influenciaram decisões políticas voltadas para o processo de industrialização. Tranquilo? Hoje, né, a produção industrial da França ela é muito diversa, beleza?
eu coloquei no caderno de vocês, eu coloquei no quadro, vocês anotaram no caderno de vocês, algumas regiões da França e o tipo de indústria que tem. Depois, se vocês deem uma olhada lá. Prosseguindo, Estados Unidos da América. Agora vamos para a América, beleza? Segunda Revolução Industrial. Estados Unidos também começa a se industrializar muito cedo, beleza? E essa industrialização está diretamente relacionada com a chegada de imigrantes ingleses nos Estados Unidos. Tranquilo? Os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses, então eles chegam lá no Reino Unido e com isso eles acabam levando essa cultura da industrialização. Tranquilo? E outro ponto importante, né, falando sobre os Estados Unidos, é que com o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se fortalece como grande economia, né, mundial, né, com essa hegemonia mundial. Beleza? Essa hegemonia econômica. Por quê? Eles, apesar de lutarem na Segunda Guerra Mundial, não foi em território americano, foi em território europeu. A Europa, né, se via desgastada, se via destruída por causa, economicamente, né, e o seu território, parte dele, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, o que os Estados Unidos faz? Cria o Plano Marshall, que consistia em emprestar dinheiro para países europeus, beleza? E com isso se fortalecer economicamente. Dois pontos importantes sobre a industrialização, a indústria nos Estados Unidos. Nós temos dois cinturões muito importantes com várias e várias indústrias. Nós temos, né, o cinturão da indústria ou da ferrugem, Manufacturing Belt, também coloquei no quadro para vocês, e o cinturão do sol, Sun Belt. São, né, tem um mapinha na página 212 que mostra, né, esses cinturões, onde você vai ter, né, uma grande concentração de indústrias. Beleza? Falando sobre a Alemanha, você tinha também, né, quando se fala de industrialização, um ponto muito importante, que era, né, grandes reservas de carvão também, assim como o Reino Unido, beleza? E quando a gente fala, né, sobre a Alemanha, a gente não pode deixar de falar sobre a diferença, né, quando você tinha a Guerra Fria e a Alemanha separada em ocidental e oriental, com o Muro de Berlim, beleza? De um lado socialista, do outro capitalista. Um lado comandado pelos Estados Unidos e outro pela União Soviética. Então, né, você teve dois tipos de industrialização naquele período. Uma economia planificada, ao modelo da União Soviética, e uma economia, né, clássica, tradicional, onde se prevalece hoje essa industrialização clássica. Então, com o fim da queda do Muro de Berlim, a gente via duas Alemanhas diferentes no quesito de industrialização, de indústrias. Tranquilo? Itália. Teve um problema muito importante na Itália, quando a gente fala sobre industrialização. Ela ocorre depois da unificação política que ocorreu na Itália, e ela é um pouco mais tardia do que esses outros países, porque na Itália você tinha falta de matéria-prima e falta de mercado consumidor. Pessoal para comprar, população para comprar os produtos, beleza? Então essa industrialização lá demorou um pouquinho mais do que nesses outros países que nós citamos. Japão, para finalizar, né? Não, ainda não. Mas Japão. Quando a gente fala de industrialização no Japão, a gente tem alguns pontos importantes, como a Era Meiji, beleza? Foi um período, né, do imperador Matsuhito Meiji, que estava no poder, né? Esse período aconteceu entre 1867 e 1912, que foi fundamental para o processo de industrialização do Japão, onde você teve muito investimento em educação, e com isso criando mão de obra qualificada para trabalhar nas indústrias, beleza? Outro ponto importante falando de industrialização no Japão seria o Plano Colombo, que é parecido, né, com o Plano Marshall nos Estados Unidos, onde você teve ajuda financeira dos Estados Unidos para os países da Europa, só que o Plano Colombo é a ajuda financeira dos Estados Unidos para a Ásia, beleza? Em especial o Japão. Hoje a indústria no Japão é uma indústria muito tecnológica, justamente, né, por ter um grande investimento em mão de obra qualificada, na educação. Então você tem uma indústria muito tecnológica, que eles exportam muita tecnologia para o mundo todo. A gente sabe disso. A gente olha as fotos de Tóquio, do Japão, a gente vê que é uma cidade muito tecnológica. E sua indústria também é. Beleza?
Para finalizar, queria falar com vocês sobre as questões socioambientais relacionadas à industrialização, onde com o passar, né, dos tempos, as indústrias foram surgindo, a galera saindo do campo vai morar na cidade, você teve o aumento do número da